Coletiva de Marcão. Vamos ver o que o treinador falou. Vamos lá, a pergunta sobre o Wellington. A primeira pergunta já era obviamente sobre o Wellington. Ele vai explicar por que colocou o Wellington titular. Vamos lá. Boa noite, Paulinha. Na verdade, assim, a gente optou pelo Wellington, que a gente já conhece, é um jogador que conhece muito bem a posição. A gente já conhece. Já vinha treinando muito bem, esperando a oportunidade, e a gente achou que era um jogo com a cara dele, um jogador que tem ali o perfil da posição, que consegue controlar bastante o jogo, e a gente precisava aquele homem ali para controlar aqueles dois, o nosso tripé, né, esses dois homens da frente. Ele fez muito isso em todas as equipes que ele jogou, que ele atuou. Tem um passe longo, um pouco diferente da característica dos demais volantes que a gente tem. Passe nos longo, ajudou eu concordo. Muito. Conseguiu organizar ali nosso setor de meio campo, deu segurança para o nosso setor defensivo e fez uma grande partida. Foi no limite dele e a gente precisou fazer algumas trocas no final. Acho que no intervalo, sobre a mudança, estava um jogo bem igual, um jogo equilibrado, com muita disputa, um jogo muito físico. A gente precisou fazer, a gente estava sem profundidade, né? Então a gente optou mudar as características desses dois jogadores, tanto o Biel quanto o Lucas, são jogadores que fazem muito esse movimento de fundo, de profundidade, e a gente queria tirar do conforto a última linha do Palmeiras. Na primeira bola o Biel já fez, a gente conseguiu empurrar um pouquinho a linha do Palmeiras para trás, e era isso que a gente queria. E com isso a gente subiu mais a marcação, e foi isso que aconteceu. Eles entraram muito bem. A gente ressalta também, o nosso torcedor entendeu o movimento. E quando eles jogam junto, realmente foi isso que aconteceu. Acho que esse casamento perfeito, tudo, a semana muito boa, a semana de cobrança, a semana de trabalho, e eles entregaram tudo aqui para conseguir essa vitória importante demais para a nossa equipe. Mas a gente tem que deixar um agradecimento especial para o nosso torcedor. Próxima pergunta é a Aline Mascari, da TNT Esportes. Boa noite, Aline. Boa noite, Marcão. Marcão, falando agora em relação, enfim, ao torcedor, um tempo do outro a gente pôde ver uma diferença também nisso, né? Na postura do torcedor, que já estava, enfim, no primeiro tempo já pintou um jogador ou outro já começando a vaiar, e a gente viu uma mudança completamente para o segundo tempo, mas também, de certa forma, no espírito do time. O quanto que é importante, nesse momento do campeonato, vencer um time que está brigando pela liderança, de virada, da forma como foi, dentro de casa e chamando a torcida para perto com o objetivo de conquistar uma vaga na Libertadores, né? O resultado foi importante para o Fluminense, subiu uma posição na tabela, possibilidade de G9, enfim. O quanto que pode ser um jogo crucial na reta final para o objetivo do clube na temporada? Aline, é muito importante. E a gente sempre fala que o nosso torcedor é soberano, e ele sabe... Eles entenderam que realmente era um jogo muito difícil, um jogo desse tamanho, com essa dimensão, e eles nos ajudaram, eles nos apoiaram o tempo todo. Eles sentiram no momento que o jogo estava empatado, 1-1, e eles acreditaram até o final e empurraram, e realmente eles empurram. A gente deixa importante isso aqui, que é o sentimento de todos, é o que todo mundo fala. Criticou, né? E houve essa liga, né? Eu acho que a gente precisava dessa liga com o nosso torcedor, e hoje foi maravilhoso. Tanto que eles pressionaram o adversário o tempo todo, nos ajudaram, empurraram para frente, e no final fomos todos premiados com uma grande atuação da nossa equipe. Em nenhum momento a gente, mesmo quando a gente saiu, quando o Palmeiras fez o gol, a nossa equipe se manteve equilibrada para a gente tomar conta do jogo de novo. No segundo tempo voltamos muito forte, voltamos equilibrado, já conseguimos o gol, e com as alterações também, os meninos que entraram também entraram muito bem, nos ajudando. A semana em si foi muito boa, então acho que eles mereceram tudo que fizeram hoje dentro de campo, e no final com um grande resultado, com uma grande vitória. A próxima pergunta do Flávio Vinick, do SBT. Boa noite, Flávio. Boa noite, Marcão. Ô, Flávio. Boa noite a todos.
Marcão, queria que você falasse do Iago, te dar os parabéns pela vitória também. Queria que você falasse do Iago, ele, por causa da posição, né, não costuma fazer muitos gols e acabou sendo o grande herói dessa vitória do Fluminense hoje. É um herói improvável, mas ele hoje conseguiu, né, ser um dos responsáveis por essa virada. O que você pode falar da atuação do Iago hoje, Marcão? Hoje é nota 10, né, que na verdade ele... como todo o grupo, mas ele em especial pelo fato de ter feito os 2 gols, ele marcou, ele jogou, ele incendiou o jogo, é um cara que compete muito e era um jogo que a gente precisava competir, né? Você vê a equipe do Palmeiras, é uma equipe está disputando, né, uma final de Libertadores, a equipe de alto nível, com jogadores todos eles de qualidade, saem um entre o outro e mantém um nível de excelência, de qualidade. E para a gente vencer essa equipe do Palmeiras tinha que ser desse jeito. E o Iago, no início da semana, ele já estava com esse espírito e a gente sempre fala assim, quando a nossa equipe entra nesse modelo, com essa disposição, com essa entrega, dificilmente a nossa equipe é derrotada. O Iago especial merece tudo, que é um cara que tem identificação com o nosso torcedor, ele entrega tudo, deixa tudo dentro de campo e hoje ele foi premiado com essa bela atuação e esses 2 gols, é muito merecido. A próxima pergunta é da Silene Fernandes, do canal Flu News. Boa noite, Silene. Boa noite, Marcão, parabéns pela vitória. Silene. Estava até com saudade de você. Eu queria saber o seguinte, o Fluminense estava perdendo no primeiro tempo. Boa pergunta, tá? E alguns contra-ataques aconteceram e o time não estava acompanhando as esticadas de bola. O que você acha que aconteceu? Só fez 3 perguntas aí. Ele não vai responder a que ele não quiser. Seguindo essa pergunta, o Caio Paulista não vem rendendo tanto. Por que a insistência com ele se tem outros jogadores rendendo mais? E qual a importância do Iago Felipe nessa sua formação? E na verdade... E beijo pra você. Obrigado, Silene. Prazer em revê-la. Na verdade, assim, é um jogo onde que nossa equipe em nenhum momento deixou de atacar, de procurar o gol. É lógico que as 2 equipes começaram iguais, trocando em algum momento. Na verdade, é o jogo principal do Palmeiras, é o jogo de transição e velocidade. A gente sabia que ia acontecer isso, mas nós conseguimos anular bem essas questões. A gente fechou ali o funil dentro da área e evitou algumas ações do adversário. E um momento que nossa equipe desequilibrou um pouquinho foi no momento que eles fizeram o gol, onde que a gente tentou acelerar um pouco o jogo, mas assim, o que eles fizeram, assim, no geral, na mudança do primeiro para o segundo tempo, ele sabia que era um jogo grande, onde que ia ser realmente decidido nos detalhes. Teve o detalhe no primeiro momento pro Palmeiras, mas depois a gente, nossa equipe equilibrada, nossa equipe organizada, conseguimos fazer tudo que a gente programou no intervalo, e aqueles que entraram também entraram muito bem. O Caio é um jogador que trabalha demais, busca o espaço dele. No primeiro momento eu precisava dele para controlar um pouco o jogo. O Ares acelera um pouco por dentro com posse, e o Caio numa função que a gente já conhece muito bem. Não é que não funcionou, eu não acho isso. Na verdade, ele perdeu, eu acho que uma oportunidade, mas ele tentou fazer o certo, cortar para finalizar. Mas só que eu, naquele momento, nesse jogo, eu precisava de jogadores com a característica de profundidade, tanto que a gente optou no intervalo pelo Biel e pelo Luca. E eles entraram, fizeram bem, cumpriram bem a função, e por isso a gente conseguiu levar um pouquinho a última linha do Palmeiras para trás, e conseguimos colocar um pouco a equipe deles lá atrás. Aí faltou alguma coisa? Certo? Aí o Iago, a gente falou que merece tudo, foi uma grande partida, nota 10, e vamos guardar para concentrar, que quarta-feira tem um jogo dificílimo, né? Comemora hoje, mas amanhã já a cabeça já no próximo adversário. A penúltima pergunta do Gabriel Amaral, do Raiz Tricolor. Boa noite, Gabriel.
Boa noite, Baia. Boa noite, galera da Flu TV. Boa noite, Marcão. Parabéns pela vitória. Boa noite. E, Marcão, são duas perguntas sobre dois jogadores que são bem simples. Uma é sobre Martinelli. Ele atuava na base nessa posição que ele jogou hoje, como meio que um segundo volante, né, nesse segundo homem do tripé, e André era o primeiro volante. Só que quando ele subiu, ele ali até mesmo com você, né, dando mais chances ali aí no início do ano, ele atuou muito como primeiro volante, e Iago era quem acabava saindo mais. Por que você não escolheu ele para atuar nessa posição hoje, em vez de o Wellington, por exemplo? Né? Você tinha uma outra opção e você preferiu escolher o Wellington. E a segunda pergunta é sobre Fred. Fred não vem bem, ele está na pior sequência dele desde que ele chegou no Fluminense. Ele nunca tinha passado tantos jogos sem balançar as redes. E considerando, se eu não estou enganado, ele já está chegando a quase um gol nos últimos 15 jogos. Se eu não estou enganado, acho que a média é mais ou menos essa. Até onde a liderança e a importância de Fred moralmente para o time vai e ultrapassa a questão técnica com as boas entradas de John Kennedy? Como gerir isso? Em relação ao volante, a gente comentou aqui, já falando sobre o Wellington. Martinelli começou comigo sim, como 5, mas nesse jogo a gente optou em deixar um cara que controla, conhece a posição pela característica de jogo, e a gente optou com o Martinelli jogando mais na frente. Ele já tinha feito alguns movimentos no jogo passado, e a gente entendeu que nesse jogo ele faria também, como fez, entregou tudo também, saiu com muito desgaste, mas cumpriram bem tudo que a gente treinou, que a gente determinou durante essa semana. E o Fred é um cara, a gente não precisa do Fred só, é lógico que a gente cobra fazendo gols, mas ele nos ajuda de dentro do campo, organizar a equipe, a gente ajuda com o adversário, ver um jogador do tamanho do Fred, e o John, quando entra, entrega tudo. Então é a soma de tudo, né? A gente sempre equilibra isso, a juventude com a experiência, e essa é a nossa equipe. A gente precisa de todo mundo, a gente vai usar todo mundo no momento que a gente achar oportuno, e eles confiam no processo, e por isso no final hoje uma grande vitória, que é a vitória deles. Para finalizar, rodou, e ele não vai falar que Fred vai ser... Fred vai ficar no banco, não vai falar isso, né? Thiago, perguntei sobre fiz a pergunta. Deixa eu ver o que ele vai responder aqui, eu comento. Desentendimento entre os jogadores, o Fred acabou expulso. E o que a gente pode esperar no jogo contra o Juventude, visto que você já não tem o Fred, já não tinha também o Luiz Henrique, né? Então são duas partes aí no ataque. Na verdade eu fiquei sabendo só que o menino, né, ele desrespeitou a nossa camiseta, e os meninos foram até ele, não foi legal o que ele falou, e a gente está até procurando para saber realmente quem que desrespeitou o que ele falou, se alguma câmera pegou, para a gente, de alguma forma, a gente levar um pouquinho além. Mas foi isso, né? Aí cada um defendendo a sua equipe, suas cores. Aí houve essa confusãozinha ali. A gente perdeu o Fred para esse jogo, mas aqueles que forem entrar também vão entrar da mesma forma que entregaram hoje. Sempre nos faz muita falta. O capitão, acho que o Samuel também, né? O Samuel... eu já estava fora, né? E a gente vai ter que fazer algumas mudanças, mas aquele que entrar... O Daverson ou o Gabriel Menino, vai dar conta do recado para a gente fazer mais um grande jogo e tentar trazer pontos importantes para o Rio de Janeiro. Pessoal, assim a gente finaliza então a entrevista coletiva do técnico Marcão. Obrigado a todos por participarem. Boa noite a todos. Boa noite, Marcão, boa noite. Hoje é boa noite. Ele disse menino, né? Não dá pra ter certeza, porque acho que a galera tá falando Daverson, deve ter visto, né, na imagem. Sobre a minha pergunta, eu normalmente comento mais aqui a minha pergunta no final, né, pra poder fechar. Sobre Martinelli, ele já tinha falado sobre o Wellington, e aí, até pra não ficar um negócio que parece que eu repeti a pergunta que já tinha sido feita, ele já tinha falado do porquê que tinha escolhido o Wellington. Eu queria saber por que ele não escolheu o Martinelli. Entendeu a lógica?
E ele basicamente disse que preferia Martinelli jogando como segundo volante. Acho que ele deve até preferir Martinelli jogando como primeiro, né? Talvez, não sei. Mas, enfim, preferiu o Wellington no jogo de hoje. Uma escolha que o Marcão tem todo o direito de fazer e pra mim uma escolha errada. E a outra foi sobre Fred, assim... Fred é o que o Luciano Brusco comentou aqui. Fred quer ajudar ficando suspenso. Não sei se ele quer, mas ele vai ajudar ficando suspenso, né? Se ele for expulso ali no final com vermelho direto, ele fica com 2 expulsões. Não sei se foi vermelho direto, fica com 2 jogos de punição, não sei. Mas é um fato de que, assim, às vezes o Marcão enrola muito na resposta. Às vezes ele responde e você tem que pescar. Por exemplo, eu perguntei sobre Fred falando. Marcão, Fred... Ele é importante pro grupo, tem moral e etc, isso tudo. Mas até onde isso tudo vai, já que ele tá em má fase, ele fez um gol. É porque ele ficou acho que 5 jogos sem fazer gol, depois ele já tá, acho que atualmente, a 6 ou 7. Então deve dar aí um total de 13, 14 jogos só tendo feito um gol. Foi segundo amarelo, né? Então ele não tá fora de um jogo só mesmo. Então assim, ele tá numa fase técnica, né? E não é nem que ele tá distribuindo assistência, não, ele tá jogando mal. Ou seja, até onde a liderança vai de importância para sobrepor o campo. O que ele respondeu? Fred é um cara muito importante, não sei o quê. Ou seja, se sobrepõe. Para ele vai durante um bom tempo. Enfim, é isso. Ele deixou claro que para ele a liderança de Fred escala. Ficou bem claro isso assim. Não foi a palavra que ele disse, mas é o que eu entendi. É isso.